Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é dia 30, segunda-feira, e nós vamos agora escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Genarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Jesus, Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é absolutamente, o absoluto. Nada pode se comparar a Deus, nem os anjos, nem as potestades. Todos estão muito abaixo de Deus, inclusive os nossos pecados, fruto da nossa desobediência. Jesus entra num lugar, numa cidade, onde haviam somente pagãos, e ali tinha um homem que estava endemoniado, vivia entre os túmulos e ninguém podia chegar perto. E ao ver Jesus, este homem que está endemoniado corre até Jesus e pede que Jesus o respeite, que Jesus não o maltrate, porque ainda não tinha chegado a hora dos demônios serem condenados definitivamente ao fogo eterno, aonde não se extinguirá e será o fim de toda a maldade produzida, enraizada, vinda do demônio que influencia o ser humano por causa do pecado original. Então Jesus, ele permite que aquele demônio que estava ali, e estava aquele demônio desesperado, porque o demônio não suporta, não consegue, ele não aguenta ficar diante de Deus, na presença de Deus, próximo a Deus, porque ele sabe que ele é infinitamente inferior, e ele pede então a Jesus que entre nos porcos que haviam ali naquela região e que eles possam ir embora, abandonando aquela região. Então Jesus permite, e os porcos então se precipitam, entram, pulam no mar, porque nem eles suportam a presença do demônio
né, que é uma criatura abominável, né, e que se tornou isso porque quis ser Deus sem obedecer a Deus, quis tirar o lugar de Deus sem pedir licença para Deus, e com Deus ninguém pode, né? Deus é Deus, Ele não tem, né, como, né, deixar que alguém seja maior que Ele, porque senão Ele não seria Deus, né? Então, as pessoas, né, que viram aquilo, os cuidadores dos porcos correm para a cidade, avisam os donos e estes expulsam Jesus dali, porque eles preferiam, né, possuir muitos bens, nem que para isso vendessem a alma para o diabo, do que salvar aquela pessoa que havia, né, ali sido libertada da presença do demônio. Muitas pessoas preferem sofrer, né? Preferem muitas vezes este mundo, né? Preferem o inferno, mas querem, né, ter a liberdade de fazer o que querem, mas não querem assumir as consequências das suas atitudes e ainda acham que Deus é culpado de tudo, né? Muitas vezes desafiam Deus também, achando que Deus não pode curá-los, libertá-los, transformá-los, e que, né, fazer a sua vontade é melhor do que fazer a vontade de Deus. O Senhor também quer libertar estas pessoas e mostrar a elas de que Deus é amor e que Ele nos ama, né? E que Ele veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos libertar do pecado, da consequência dos pecados, da morte e também do demônio, que muitas vezes, né, ele convence ou tenta, né, fazer com que as pessoas não acreditem em Deus, desconfiem de Deus e não façam a vontade de Deus. Que oxalá que hoje este Evangelho mostre para nós o sentido espiritual, né? Que quando a gente, né, não tem Deus em nosso coração, quando a gente não procura fazer a vontade de Deus, quando a gente se apega mais às coisas do mundo do que em Deus, somos piores que porcos, né? Somos os porcos, até os porcos são melhores do que nós, melhor que o homem, né? Não merecemos nem viver, né? Mas sim estar ao lado dos mortos, né? Porque o homem que não tem Deus, o homem que não segue a Deus, o homem que não obedece a Deus, é como aquele homem que estava endemoniado, vivia entre os mortos. Nós somos pessoas novas, temos que ser pessoas novas, pessoas que vivam segundo a vontade de Deus, homens que realmente seguem aquilo que Jesus nos ensinou, e que nós possamos verdadeiramente, né, ter repugnância, né, do pecado e do demônio e suas, né, insídias, né, de suas filosofias, de suas ideias, né, que nós possamos realmente rejeitar tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Isto com a nossa cruz, com os nossos sofrimentos e dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.